Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez hoje o seu maior peso não sejam as contas, seja a culpa. Culpa por decisões que você tomou, culpa por escolhas impulsivas, culpa por ter confiado em pessoas erradas, culpa por não ter planejado, culpa por ter gastado por emoção, culpa por não ter ouvido conselhos, e essa culpa é silenciosa, ela não aparece no extrato, mas aparece na sua mente. Ela diz: se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse pensado melhor, se eu não tivesse errado. E aos poucos, você começa a acreditar que o problema é você. Mas hoje, no quarto dia dessa campanha, Deus vai tocar exatamente nessa área. Porque restauração financeira também passa por libertação emocional. Meu querido irmão, culpa mal resolvida vira medo, medo vira paralisação, paralisação vira repetição, e a pessoa começa a evitar decisões, evita olhar para o saldo, evita organizar, evita enfrentar, porque enfrentar traz lembrança do erro. Mas deixa eu te dizer algo importante. Erro não é sentença. Erro é aprendizado. E Deus não trabalha com condenação. Ele trabalha com transformação. Talvez você esteja preso não na dívida, mas na vergonha. E hoje nós vamos quebrar isso. Se você puder agora, pare por um instante, feche seus olhos, coloque a mão sobre o coração e leve essa culpa diante do Senhor. Vamos orar. Pai amado, nós entramos na Tua presença mais uma vez, mas hoje não trazemos apenas números, trazemos sentimentos, trazemos lembranças, trazemos decisões que nos machucaram. Pai querido, quantas escolhas fizemos sem pensar? Quantas vezes agimos por impulso? Quantas vezes tentamos resolver dor com consumo? Quantas vezes prometemos mudar e repetimos? Senhor, a culpa pesa, a vergonha dói, o arrependimento machuca. Mas hoje nós colocamos isso diante do Senhor. Se erramos, nos ensina. Se falhamos, nos levanta. Se decidimos mal, nos corrige com amor. Pai querido, tira de nós a condenação, tira de nós a voz acusadora, tira de nós o pensamento de que não tem mais jeito. Nós não queremos viver presos ao passado, nós queremos aprender com ele. Senhor, cura a nossa mente, cura a nossa autoestima, cura a nossa visão sobre nós mesmos, porque às vezes o maior bloqueio financeiro não é falta de oportunidade, é a sensação de incapacidade. E nós pedimos, quebra essa sensação, quebra essa prisão mental, quebra essa vergonha. Enquanto permanecemos aqui na Tua presença, continua sondando nosso coração, continua revelando onde precisamos crescer, continua nos ensinando a transformar erro em maturidade, continua nos fortalecendo por dentro. Pai amado, nós permanecemos na Tua presença e enquanto continuamos aqui, o Senhor conhece as memórias que estão vindo à nossa mente, aquela decisão precipitada, aquele empréstimo feito sem planejamento, aquele cartão usado por impulso, aquela sociedade que deu errado, aquela confiança depositada na pessoa errada. Pai querido, o erro já aconteceu, o passado já passou. Mas a culpa continua viva dentro de nós. E nós reconhecemos que essa culpa tem nos paralisado. E ela tem nos feito duvidar da nossa capacidade. Ela tem nos feito evitar decisões importantes. Ela tem nos feito agir com medo. Senhor, cura essa raiz, porque nós não queremos viver reféns do passado. Se erramos por falta de sabedoria, nos dá a sabedoria agora. Se erramos por ansiedade, nos dá equilíbrio agora. Se erramos por comparação, nos dá identidade agora. Se erramos tentando preencher um vazio, preenche esse vazio com a Tua presença. Pai amado, nós entregamos ao Senhor cada lembrança que ainda dói, cada situação que ainda envergonha, cada escolha que ainda pesa. E pedimos algo muito específico. Transforma a culpa em aprendizado, transforma arrependimento em maturidade, transforma vergonha em crescimento. Senhor, ensina-nos a olhar para os nossos erros sem nos destruir por dentro. Ensina-nos a assumir responsabilidade sem perder esperança. Ensina-nos a corrigir rota sem perder fé.
porque sabemos que restauração financeira não acontece em uma mente condenada. Ela acontece em uma mente ensinável, e nós queremos ser ensináveis. Pai querido, se existe dentro de nós uma voz acusadora dizendo: você nunca vai conseguir, você sempre faz errado, você não sabe administrar, você não nasceu para prosperar. Hoje nós rejeitamos essa voz. Ela não vem do Senhor, ela não define o nosso futuro, ela não determina o nosso destino. Senhor, instala dentro de nós uma nova mentalidade, mentalidade de reconstrução, mentalidade de aprendizado, mentalidade de disciplina, mentalidade de responsabilidade com esperança. Pai amado, se existe medo de tentar de novo, fortalece. Se existe receio de organizar e enfrentar a realidade, dá coragem. Se existe desânimo por ter falhado antes, renova as forças, porque nós entendemos que não é errando que somos definidos, é levantando depois do erro. E hoje escolhemos levantar, escolhemos aprender, escolhemos amadurecer, escolhemos crescer. Senhor, continua moldando o nosso caráter, continua ajustando nossos pensamentos, continua nos ensinando a lidar com dinheiro com equilíbrio emocional. Continua nos preparando para administrar melhor. Continua fortalecendo nossa identidade, porque sabemos que ainda há mais para tratar, ainda há mais para alinhar, ainda há mais para quebrar. E nós permanecemos aqui, de coração aberto, dispostos a mudar, dispostos a crescer, dispostos a deixar o passado para trás. Continua, Senhor, continua trabalhando, continua nos restaurando por dentro. Pai amado, nós chegamos diante do Senhor com o coração exposto, nada escondido, nada maquiado, nada fingido. E hoje entendemos algo importante: o erro pode ter sido nosso, mas a restauração vem do Senhor. Nós não podemos voltar no tempo, não podemos apagar decisões, não podemos desfazer escolhas, mas podemos decidir quem seremos a partir de agora. E hoje, na Tua presença, nós escolhemos não viver mais prisioneiros da culpa, em nome de Jesus. Pai querido, se a culpa estava nos paralisando, hoje ela perde força. Se a vergonha estava nos impedindo de recomeçar, hoje ela é quebrada. Se a condenação estava nos fazendo acreditar que não somos capazes, hoje essa mentira cai por terra. Porque o Senhor não nos chama de fracasso. O Senhor nos chama de filhos, e filho aprende, filho amadurece, filho cresce. Senhor, nós declaramos que os nossos erros não serão nosso fim, serão nosso ponto de virada. Nós declaramos que aquilo que antes nos envergonhava, agora nos ensinará, que aquilo que antes nos derrubava, agora nos fortalecerá, que aquilo que antes nos paralisava, agora nos impulsionará. Pai amado, coloca firmeza em nossos passos. Coloca disciplina em nossas decisões, coloca sabedoria em nossos planos, coloca equilíbrio em nossas escolhas, que cada nova decisão financeira seja tomada com consciência, que cada recurso seja tratado com responsabilidade, que cada oportunidade seja analisada com maturidade. Senhor, restaura nossa confiança. Restaura nossa autoestima, restaura nossa visão de futuro, porque quando a mente é restaurada, a vida começa a se organizar. Pai querido, abençoa o trabalho das nossas mãos, abençoa nossas estratégias, abençoa nossos projetos, abençoa nossa organização, multiplica aquilo que colocarmos sob ordem. E se houver ainda consequência de erros passados, nos dá força para atravessar, nos dá perseverança para corrigir, nos dá coragem para enfrentar, porque agora não caminhamos mais com culpa, caminhamos com aprendizado, caminhamos com responsabilidade, caminhamos com fé ativa. Senhor, nós encerramos este quarto dia declarando: o passado não nos define, a culpa não nos domina, o erro não nos condena, o Senhor nos conduz. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Se hoje você decide deixar a culpa para trás, escreva aqui nos comentários: eu escolho recomeçar. Amanhã, às 19 horas, vamos falar sobre portas que parecem fechadas, mas que podem estar prestes a se abrir. Não falte, estamos avançando e Deus ainda está trabalhando.